Quanto custa fazer intercâmbio de inglês mais trabalho na Nova Zelândia? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui todas as despesas possíveis que vocês vão ter para fazer um intercâmbio na Nova Zelândia, tanto em 2025 até mesmo em 2026. Vamos lá? Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Estamos aqui no YouTube há 11 anos falando um pouquinho sobre a vida fora do Brasil, dando dicas aí para quem quer viajar, morar fora através do intercâmbio, né, como porta de entrada. E hoje é mais um vídeo dando aí uma possibilidade para muitas pessoas que querem alavancar com a sua carreira no exterior, morar no exterior e tudo mais. Então, nós temos falado um pouquinho aqui sobre a Nova Zelândia nos últimos dias e o pessoal cobrou, né, o investimento. Quanto custa, Cauê? Vamos lá então. Custo do intercâmbio na Nova Zelândia, direto ao ponto. Para estudar 6 meses na Nova Zelândia, assim como na Irlanda, você vai ter uma diferença que na Irlanda você tem um visto de 8 meses, né? E na Nova Zelândia 7 meses. Então você tem um mês apenas de férias a mais, tá? Aqui eu já incluí um curso de 6 meses com seguro médico incluso, escola de categoria categoria 1, tá? O que é categoria 1? Na Nova Zelândia existem escolas de categoria 1 e 2, tá? Para você ter a permissão, autorização de trabalho na Nova Zelândia, você tem que estar matriculado numa escola de categoria 1, tá bom? Essas escolas são um pouquinho mais caras, mas embora o valor assuste um pouco, né, 6 mil, 7 mil dólares, lembrem que o dólar neozelandês ele é a metade do euro praticamente, tá? Hoje o euro está 6,70 a cotação de hoje, enquanto o dólar neozelandês 3,50, tá? Acomodação de um mês, vamos colocar aqui, passagens aéreas somente de ida. Pessoal, Nova Zelândia permite que você viaje apenas com a passagem de ida. É claro que você tem que demonstrar que você tem algum fundo de reserva, caso aconteça alguma coisa na Nova Zelândia, que esse valor seja o suficiente para você comprar uma passagem de volta em caso de emergência e você tem que voltar para o Brasil, tá bem? O visto na Nova Zelândia ele é aplicado antes de sair do Brasil, tá? Então, se você vai estudar na Nova Zelândia, você já tem que ter o visto aprovado. Você faz esse trabalho de aplicação para o visto através de um assessor de visto ou um despachante, né? E normalmente o pessoal costuma cobrar aí na faixa de R$500. O visto, né, da Nova Zelândia, que a taxa consular custa $735, tá? Então, nós fizemos aqui um cálculo de acordo com o câmbio de hoje, né, 3,50, deu um total de R$39 mil. A comprovação financeira na Nova Zelândia é assim, ó, custa $1.677 por mês. Não é que custa, tá, gente? Comprovação financeira, na verdade, não é uma despesa. É um valor que você tem que ter comprovado para a imigração que você tem acesso a esse valor caso aconteça alguma coisa no país com você, se você ficar doente ou se machucar, se acidentar, precisar ficar internado, fazer fisioterapia, não puder trabalhar no país, você tem que comprovar para a imigração que você tem um valor mínimo para permanecer os 7 meses do seu visto, tá? E esse valor é $1.677, ok? Que é mais ou menos assim, até um pouquinho mais do que você gastaria ali dependendo da cidade, né, todo mês. Então, total aí de R$42 mil, beleza? Lembrando, não é uma despesa, você, na verdade, só precisa ter esse dinheiro para justificar a imigração que você tem como se manter no país, caso você tenha algum problema e não possa trabalhar. E aí, pessoal, o pessoal geralmente pede para fazer um comparativo, então eu trouxe aqui os custos, né, da Irlanda, que seria outro destino bem procurado por brasileiros. Hoje, na Irlanda, você tem aí um custo de mais ou menos entre 3 a 4.200 euros de curso, seguro médico e tudo mais. Acomodação de um mês, uma média de €1.000. Passagem aérea é obrigatório ida e volta, né? R$7 mil. E o visto, né, na Irlanda, o IRP, custa €300, que daria um total aí de R$33 mil. É um pouquinho menos até do que Nova Zelândia, né? Aí, a comprovação financeira na Irlanda que tá mais difícil, porque hoje custa não, né? Você tem que apresentar €6.665 em conta aberta no próprio nome, tá? No câmbio de hoje,
aproximadamente R$ 45.000. Pô, Cal, então, se a gente for somar tudo, né, daria mais barato ir para a Irlanda, então, porque Nova Zelândia está dando uma média aí de 80 e pouco, quase R$ 90.000, enquanto Irlanda, R$ 75.000, se a gente somar a comprovação e todas as despesas, né? Aí que vem o pulo do gato. Na Nova Zelândia, é permitido você fazer intercâmbio a partir de 14 semanas para ter autorização de trabalho, tá? Gente, vamos lá. 14 semanas, pô, vai ficar bem mais barato. Mas nós sempre recomendamos evitar o curso de 14 semanas, porque normalmente quando as pessoas têm o visto negado é justamente quando está matriculado no curso do mínimo possível. Quando a imigração, o agente de imigração olha ali e vê que esse aluno está matriculado no menor possível, ele já começa a abrir mais questionamentos por que esse aluno escolheu o tempo mais curto possível, se tem, por exemplo, um nível de inglês muito básico, entende? Então, a gente recomenda aí pelo menos 16 semanas, arredondando, daria 4 meses, tá? Então, para estudar 4 meses na Nova Zelândia, você vai ficar numa despesa entre escola, seguro médico, entre 3,5 e 4,5 dólares neozelandeses e acomodação $1.300 neozelandeses. Contando tudo, né, passagem aérea e tudo mais, visto, né, vai dar aí uma média de 31.200, né, ou seja, já caiu aí pelo menos $8.000, né, e a comprovação também cai bastante porque são apenas 4 meses e não mais 7, né, já cai para 23.500, ou seja, é uma despesa de pelo menos R$ 20.000 a menos em relação à Irlanda, tá? E aí, uma coisa que a gente tem que considerar, tá? 2 coisas, na verdade. Vamos lá. Se você vai se matricular num curso de 4 meses, é muito importante você se planejar bem financeiramente e levar uma renda, né? um fundo de emergência maior, tá? Por que eu falo isso? Bom, de qualquer forma, Vou explicar uma coisa muito importante sobre Nova Zelândia. Você não tem que levar dinheiro nenhum com você para o país, tá? A comprovação financeira, como você aplica para o visto ainda no Brasil, uma vez que seu visto é aprovado, você não tem que necessariamente viajar, não é obrigatório viajar com dinheiro nenhum, a menos que você tenha passagem de volta. Se você não tiver, você tem que sim, esse valor tem que ser pelo menos o valor da passagem aérea. Mas é claro que a gente recomenda todo mundo viajar para Nova Zelândia com pelo menos $3.000, tá? Para você passar ali, vamos dizer assim, uns 2 meses bem apertadinho, tá? Não viajem com menos de $3.000, ok? E aí, o mais importante de tudo, a sua comprovação financeira, ela pode ser feita através de sponsors, tá? O que são sponsors? São pessoas responsáveis por você. Seu pai, mamãe, irmão, tio, tia, avô, avó, ou seja, familiares de primeiro grau que possam te suportar financeiramente. Ou seja, quando você for aplicar para o seu visto, você não precisa ter esse dinheiro na sua conta, como o da Irlanda. Você pode pegar, por exemplo, um pouquinho de uma poupança sua, juntar com o extrato de uma poupança do pai, da mãe, do irmão, e essas pessoas podem ser os seus responsáveis, seus sponsors, né? Podem garantir a sua condição financeira na Nova Zelândia, caso você fique impossibilitado de trabalhar, tá? Então, uma vez que você tem o visto aprovado, você não precisa mais viajar com aqueles 40 e poucos mil reais, ou pelo menos $11.000, né? Então, vamos lá. Agora, a diferença entre fazer um curso de 4 meses e 6 meses. A gente tem que lembrar que quando a gente está fazendo um curso de 6 meses, nós temos um visto de 7 meses. Se eu tenho um inglês muito limitado, ou seja, nunca estudei no Brasil, eu tenho um inglês muito basicão, eu tenho que saber o seguinte, pode ser que eu demore um pouquinho mais para conseguir o meu primeiro trabalho, pela limitação do idioma, tá? Claro que a Enjoy ajuda a entender melhor sobre as cidades que têm melhores oportunidades, a melhor época do ano para chegar, para você não ter tanta dificuldade para conseguir trabalho, entendeu? Então, tudo isso conta. Mas vamos supor que você, num cenário bem pessimista, você demore aí um mês e 6 semanas para conseguir o primeiro job, tá? Se você está matriculado num curso de 4 meses, ou seja, você vai ter ali mais 2 meses e meio para 3
para conseguir juntar dinheiro para renovar o seu visto, tá? Aí, se você está num curso de 6 meses, você tem 7 meses, né, para conseguir trabalho e renovar o visto. Aí, tem algumas vantagens aqui em relação à Nova Zelândia, que eu separei para vocês. A primeira, a questão do sponsor, quando se trata de comprovação financeira, né, ou seja, o valor não precisa necessariamente ser seu, né, você pode pedir o auxílio dos pais ou dos familiares para aplicar para o seu visto. E na Nova Zelândia é muito comum que as pessoas que tendem a fazer um intercâmbio de 6 meses conseguem chegar ali lá para o seu 6º mês com um nível de inglês um pouquinho mais avançado para aplicar para o próprio visto de trabalho. Ou seja, na Nova Zelândia você consegue sponsorship de uma forma muito mais flexível do que na Irlanda. Então, dependendo do seu nível de inglês, dificilmente você vai precisar renovar o seu visto de estudos. Na verdade, você aplica para um visto de trabalho. E visto de trabalho na Nova Zelândia, diferente da Irlanda, não tem a necessidade de ser áreas específicas. Você apenas precisa de uma oferta de trabalho de um accredited employer. Depois eu vou deixar o link do site da imigração neozelandesa aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem, mas está tudo lá. Accredited employer nada mais é que uma empresa, né, um profissional que vai te contratar, né, e ele tem uma credificação, uma autorização do governo neozelandês para contratar profissionais de fora, ou imigrantes, entende? E tanto faz a área, pode ser cleaner, pode ser McDonald's, pode ser qualquer coisa. Então, na Nova Zelândia, o que você precisa entender é que você vai precisar demonstrar uma proficiência no inglês de IELTS 4. Tá? IELTS, para quem não sabe, é um certificado que comprova que você tem qual que é o seu nível de inglês ali. Normalmente, esse certificado ele é aprovado e aceito por todas as universidades do mundo, praticamente, né? E agora o governo neozelandês está pedindo para quando você aplica para o seu sponsorship, então você conseguiu lá a oferta de trabalho, né? Tem uma garantia de emprego, você quer aplicar para o seu visto de trabalho. Você tem que apresentar um certificado de IELTS mínimo 4. Pô, Cauê, 4 é difícil? Não, não é difícil, tá? Para vocês terem uma ideia, para você ter acesso a um curso de graduação, por exemplo, um bacharel, você tem que ter IELTS 5. Para um mestrado, 6, 6.5 mais ou menos. Ou seja, que já são níveis, né, avançados de fluência. Já o 4, ele é como se fosse ali um B1 entre B1 e B2, que é um nível pré-intermediário para intermediário, tá? Em 6 meses eu consigo chegar nesse nível? Se você já estudou no Brasil por pelo menos 1 ano, é bem possível que sim. Se você for começar do zero, pode ser que 6 meses talvez seja pouco, tá? E aí você tenha que renovar mais uma vez. Então, lembra aqui que eu falei, às vezes o curso de 4 meses pode não ser o ideal para quem quer um visto de trabalho, porque vai chegar lá no seu 4º mês, o inglês ainda vai estar engatinhando, não vai conseguir acompanhar um teste do IELTS, né? Vai ficar com a pontuação mais baixa e pode ser que você tenha comprometido a sua renda para renovar o seu visto, porque aí você vai ter novamente despesa com escola, despesa com visto e tudo mais. Então, às vezes o curso de 6 meses ele é um pouco melhor no sentido de você ter mais tempo de se preparar financeiramente e principalmente o idioma, seja para aplicar para o seu sponsor, né, para o seu visto de trabalho, ou até mesmo, caso necessário, você renovar mais uma vez um curso aí de mais 4 meses, até mesmo 14 semanas. Espero que esse vídeo tenha explicado, né, as dúvidas de vocês. No próximo vídeo eu vou passar as informações aqui sobre o passo a passo para conseguir fazer o intercâmbio na Nova Zelândia, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, vocês me ajudam muito, só deixando o seu like, a sua inscrição, o seu comentário sobre o que mais vocês gostariam de saber sobre intercâmbio aqui no canal. Lembrando que nosso WhatsApp está aqui na tela, caso vocês queiram conversar com alguém da nossa equipe para planejar o seu intercâmbio, tá bem? E é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, enjoy life, live your dream.